As vantagens de ser invisível. Escrito por Stephen Chbosky. (16 de junho de 1992). Querido amigo, fui para a escola de ônibus. Hoje foi o último dia de aula para mim. E estava chovendo. Quando vou de ônibus, em geral me sento no meio porque soube que quem senta na frente é nerd, quem senta atrás é arruaceiro e os dois me deixam nervoso. Não sei o que eles chamam de arruaceiro em outras escolas. De qualquer modo, hoje decidi sentar na frente, com as pernas esticadas no banco. Meio deitado, com as costas apoiadas na janela. Fiz isso para ver as outras crianças no ônibus. Ainda bem que o ônibus da escola não tem cinto de segurança ou eu não poderia ter feito isso. A única coisa que percebi era como todo mundo parecia diferente. Quando éramos todos pequenos, costumávamos cantar canções no ônibus no caminho de casa no último dia de aula. A música favorita era uma do Pink Floyd, que mais tarde descobri se chamar Another Brick in the Wall, parte 2. Mas tinha outra canção que eu gostava ainda mais porque terminava com uma promessa. Era mais ou menos assim. Nunca mais lápis, nunca mais livros, nunca mais a censura nos olhos dos professores. Quando o professor tocar a sineta, feche os livros e pernas pra que te quero. Quando terminamos, olhamos o motorista do ônibus em um momento de tensão. Depois caímos na gargalhada, porque sabíamos que poderíamos ter problemas por estar falando dos professores, mas éramos muitos e isso evitaria alguma represália. Éramos novos demais para saber que o motorista do ônibus não se importava com a nossa canção. Tudo o que ele queria fazer era ir para casa depois do trabalho. E talvez se recuperar dos drinks que bebeu no almoço. Pensando nisso agora, não importa. Os nerds e arruaceiros eram a mesma coisa. Meu irmão chegou no sábado à noite. E ele parecia bem diferente dos garotos do ônibus escolar do início do ano. Ele tinha barba. Fiquei tão feliz. Ele também sorria de forma diferente e estava mais cortês. Sentamos para jantar e todo mundo fez perguntas sobre a faculdade. Papai perguntou sobre futebol. Mamãe perguntou sobre as aulas. Eu perguntei sobre todas as histórias divertidas. Minha irmã fez perguntas sobre como era realmente a faculdade e se teria de fingir que não era carne nova. Não entendi o que quis dizer, mas minha irmã fez perguntas sobre como era realmente a faculdade e se teria de fingir que não era carne nova. Não entendi o que quis dizer, mas acho que significa que você fica mais gordo. Pensei que meu irmão fosse falar sem parar de si mesmo por um longo tempo. Ele faria isso independentemente de ter havido um grande jogo no segundo grau, ou o baile de formatura, ou qualquer coisa. Mas ele parecia muito mais interessado no que nós estávamos fazendo, especialmente minha irmã com sua formatura. Então, enquanto eles falavam, de repente me lembrei do homem do canal de esportes da TV e do que ele disse sobre o meu irmão. Fiquei muito empolgado. E contei a toda a minha família. E foi isso que aconteceu, e meu pai disse, "Vei. Que tal isso?" "É mesmo?" falou meu irmão. "É." Eu falei com ele. "Ele disse alguma coisa boa?" Meu irmão perguntou. Qualquer notícia é boa notícia. Não sei onde meu pai aprendeu essas coisas. Meu irmão continuou, "O que ele disse?" "Bom, acho que ele disse que os esportes universitários representam uma pressão muito grande para os estudantes que os praticam." Meu irmão ficou assentindo. "Mas ele disse que isso forma o caráter e disse que a Penn State estava procurando gente realmente boa. E falou em você." "Ei! Que tal isso?" comentou meu pai. Meu irmão disse, "É mesmo?" "É." Eu falei com ele. "Quando foi que você fez isso?" perguntou meu irmão. "Algumas semanas atrás." E então eu gelei, porque de repente me lembrei da outra parte da história. O fato de que eu o encontrei no parque à noite. E o fato de que dei a ele um dos meus cigarros. E o fato de que estava tentando tocar em mim. Fiquei sentado ali, esperando que a conversa se encerrasse.
Onde foi que você o conheceu, querido? A sala ficou terrivelmente silenciosa. E fiz a melhor imitação que pude de mim mesmo quando não me lembrava de alguma coisa. E isso era o que se passava na minha cabeça. Tudo bem, e ele foi à escola para conversar com a turma, e minha irmã saberia que eu estou mentindo. Eu o conheci no Big Boy, e ele estava com a família, e meu pai ralharia comigo por ter incomodado o pobre homem, e ele disse isso no noticiário, mas eu disse, eu o conheci no Big Boy, e ele estava com a família, e meu pai ralharia comigo por ter incomodado o pobre homem, e ele disse isso no noticiário, mas eu disse que falei com ele, e por aí, e no parque. Eu estava lá com Patrick e eu disse. Ele estava com a família? Você incomodou o pobre homem? Disse meu pai. Não. Ele estava sozinho. Isso foi o suficiente para o meu pai e todos os outros, e eu não tive de mentir. Felizmente, a atenção foi desviada de mim quando minha mãe disse o que gostava de dizer quando nos reuníamos para comemorar alguma coisa. Quem está com vontade de tomar sorvete? Todos estavam, exceto minha irmã. Acho que ela estava preocupada com a carne nova. A manhã seguinte começou cedo. Eu ainda não sabia de Patrick e Sam, nem de ninguém, mas eu sabia que os veria na formatura, então tentei não me preocupar muito com isso. Todos os meus parentes, inclusive a família de meu pai, de Ohio, chegariam aqui pelas 10 da manhã. As duas famílias não se gostam muito, exceto pelos primos mais novos, porque não conhecemos ninguém muito bem. Fizemos um grande brunch com champanhe e, da mesma forma que no ano passado para a formatura do meu irmão, minha mãe deu ao pai dela, meu avô, o suco de maçã gaseificado, em vez de champanhe, porque ela não queria que ele ficasse bêbado e fizesse uma cena. E ele disse a mesma coisa que disse no ano passado, desse champanhe é bom. Não sei se ele sabe a diferença, porque é um bebedor de cerveja. Às vezes, uísque. Lá pelo 12:30, o brunch tinha terminado. Todos os primos dirigiriam os carros, porque os adultos ainda estavam bêbados demais para dirigir até a formatura. Exceto meu pai, porque ele estava ocupado demais filmando todo mundo em vídeo com uma câmera que ele alugou na locadora. Por que comprar uma câmera se só vou precisar dela 3 vezes por ano? Então minha irmã, meu irmão, meu pai e eu fomos em carros diferentes para que ninguém ficasse deslocado. Fui com todos os meus primos de Ohio, que logo acenderam um baseado e passaram adiante. Eu não fumei nada, porque não estava com vontade, e eles disseram o que sempre dizem, Charlie, você é um viadinho. Então, todos os carros saíram do estacionamento e nós partimos. E minha irmã gritou para meu primo Mike para fechar a janela enquanto estivesse dirigindo para não desfazer o cabelo dela. Então, todos os carros saíram do estacionamento e nós partimos. E minha irmã gritou para meu primo Mike para fechar a janela enquanto estivesse dirigindo para não desfazer o cabelo dela. Eu estou fumando um cigarro foi a resposta dele. Não pode esperar 10 minutos? Disse minha irmã. Mas a música é ótima foi a resposta final. Então, enquanto meu pai pegava a câmera de vídeo na mala do carro e meu irmão estava falando com uma das garotas da formatura que era um ano mais velha e parecia ótima, minha irmã foi até minha mãe para pegar a bolsa dela. O melhor sobre a bolsa da minha mãe é que não importa o que você precise a qualquer hora, ela terá. Quando eu era pequeno, costumava chamá-la de kit de primeiros socorros, porque tudo de que precisávamos estava lá dentro. Ainda não consigo entender como minha mãe faz isso. Depois de se maquiar, minha irmã seguiu a trilha dos chapéus de formatura até o campo e nós seguimos nosso caminho para a arquibancada. Eu me sentei entre minha mãe e meu irmão, porque meu pai estava fora, pegando um ângulo melhor da câmera. E minha mãe tentava fazer meu avô se calar, porque ele não quando ela conseguiu, mencionou minha história sobre o homem do canal de esportes e a conversa sobre meu irmão. Isso fez meu avô chamar meu irmão para conversar com ele. Foi inteligente da parte de minha mãe, porque meu irmão é a única pessoa que consegue fazer meu avô parar de fazer escândalo, porque ele é franco demais. Depois da história, foi isso que aconteceu e meu Deus! Olhe essas arquibancadas. Quanta gente de cor! Meu irmão interrompeu, tudo bem, vovô. Vamos fazer o seguinte.
Se você nos constranger mais uma vez, vou levá-lo de volta para o asilo e você nunca mais verá sua neta fazendo um discurso. Meu irmão é muito duro. Mas então você também não vai ver grande coisa. Meu avô também sabia ser durão. Mas meu pai está gravando. E posso ver a fita depois, e você não. Não é? Meu avô tem um sorriso muito estranho. Especialmente quando alguém o vence. Ele não disse mais nada sobre isso. Só começou a falar de futebol e não mencionou nada sobre meu irmão jogar em um time com negros. Você não imagina como foi ruim no ano passado, quando meu irmão estava se formando, em vez de estar na arquibancada para fazer meu avô parar. Enquanto eles falavam de futebol, fiquei procurando por Patrick e Sam, mas tudo o que vi foram os chapéus de formatura à distância. Quando a música começou, os formandos caminharam para as cadeiras dobráveis colocadas no campo. Foi quando finalmente vi Sam andando atrás de Patrick. Fiquei tão aliviado. Não sei dizer se estava feliz ou triste, mas foi suficiente vê-lo e saber que estava ali. Quando todos se sentaram nas cadeiras, a música parou. E o Sr. Small se levantou e fez um discurso sobre como aquela turma era maravilhosa. Ele mencionou algumas realizações que a escola teve e destacou o quanto precisavam do apoio do Community Day Bake Sale para criar um novo laboratório de informática. Depois ele apresentou a presidente da turma, que fez um discurso. Não sei o que os presidentes de turma fazem, mas a garota fez um discurso muito bom. Depois foi a vez dos 5 melhores alunos discursarem. Era uma tradição da escola. Minha irmã foi a segunda da turma dela, então foi a quarta a falar. A melhor aluna é sempre a última a falar. Depois o Sr. Small e o vice-diretor que Patrick jurou que era gay, entregariam os diplomas. Os 3 primeiros discursos foram muito parecidos. Todos citaram canções da música pop que tinham alguma coisa a ver com o futuro. E durante todos os discursos eu via as mãos da minha mãe. Ela estava apertando as mãos com uma força cada vez maior. Quando anunciaram o nome da minha irmã, minha mãe começou a aplaudir. Foi ótimo ver minha irmã no pódio, porque meu irmão foi o do 123º da turma, por aí, e assim não fez discurso nenhum. E talvez eu esteja sendo parcial, mas quando minha irmã citou uma música pop e falou do futuro, pareceu muito bom. Olhei para o meu irmão e ele olhou para mim. E nós dois sorrimos. Depois ele olhou para minha mãe e ela estava chorando muito, então meu irmão e eu seguramos as mãos dela. Ela olhou para nós e sorriu, chorando ainda mais. Depois nós dois apoiamos a cabeça nos ombros dela, como um abraço de lado, o que fez com que ela chorasse mais ainda. Ou talvez ela tenha deixado o choro sair mais. Não tenho certeza. Mas ela apertou nossa mão e disse: meus meninos, com muita suavidade, e voltou a chorar. Eu amo muito minha mãe. Não me importo se o que digo é piegas. Acho que, mas ela apertou nossa mão e disse: meus meninos, com muita suavidade, e voltou a chorar. Eu amo muito minha mãe. Não me importo se o que digo é piegas. Acho que, no meu aniversário, vou comprar um presente para ela. Acho que devia ser uma tradição. Os filhos ganham presentes de todos e compram um presente para sua mãe porque ela estava lá também. Acho que isso seria legal. Quando minha irmã terminou o discurso, todos aplaudimos e gritamos, mas ninguém aplaudiu ou gritou mais do que meu avô. Ninguém. Não me lembro do que a primeira aluna disse, a não ser que ela citou Henry David Torial, em vez de uma música pop. Depois o Sr. Small subiu no palco e pediu a todos que se abstivessem de aplaudir até que todos os nomes fossem lidos e todos os diplomas entregues. Devo dizer que isso não deu certo no ano passado. Então eu vi minha irmã pegar o diploma e minha mãe chorar novamente. E depois vi Mary Elizabeth. E vi Alice. E vi Patrick. E vi Sam. Foi um grande dia. Até quando eu vi Brad. Ele parecia bem. Encontramos minha irmã no estacionamento e o primeiro a abraçá-la foi meu avô. Ele é um sujeito muito orgulhoso. Todos disseram quanto adoraram o discurso da minha irmã, mesmo que não tivessem gostado.
Depois vimos meu pai atravessar o estacionamento, com a câmera de vídeo acima da cabeça, triunfante. Acho que ninguém abraçou minha irmã por mais tempo do que meu pai. Olhei em torno, procurando por Sam e Patrick, mas não os encontrei em lugar nenhum. No caminho de casa, para a festa, meus primos de Ohio acenderam outro baseado. Desta vez eu dei um tapa, mas eles continuaram a me chamar de viadinho. Não sei porquê. Talvez seja como se chama primo em Ohio. Isso e as piadas que contam. O que é que tem 32 pernas e um dente? Não sei, respondemos. Uma fila de desempregados. Coisas assim. Quando chegamos em casa, meus primos de Ohio foram direto para o bar, porque as formaturas parecem ser uma ocasião em que ninguém pode beber. Pelo menos foi assim no ano passado e este ano. Eu me pergunto como será minha formatura. Parece muito distante. Então minha irmã passou a primeira hora da festa abrindo todos os presentes, e se parece muito distante. Então minha irmã passou a primeira hora da festa abrindo todos os presentes, e seu sorriso aumentava com cada cheque, suéter ou nota de $50. Ninguém na nossa família é rico, mas parece que todos economizam só para esse tipo de acontecimento, e todos fingimos que somos ricos por um dia. As únicas pessoas que não deram dinheiro nem um suéter à minha irmã foram meu irmão e eu. Meu irmão prometeu levá-la um dia para comprar coisas para a faculdade como sabonetes, que ele pagaria, e eu comprei para ela uma casinha entalhada em pedra, pintada na Inglaterra. Disse a ela que queria dar alguma coisa que a fizesse sentir como se estivesse em casa depois que fosse embora. Minha irmã me deu um beijo no rosto por causa disso. Mas a melhor parte da festa aconteceu quando minha mãe chegou para mim e disse que eu tinha de atender o telefone. Fui para lá. Alô? Charlie? Sam? Quando é que você vem? Perguntou ela. Agora. Eu disse. E então meu pai, que estava bebendo um uísque, resmungou: você não vai a parte alguma enquanto seus primos não forem embora. Entendeu? Ah, Sam, e tenho de esperar meus primos saírem e eu disse. Tudo bem, e vamos ficar aqui até às 7. Depois telefonamos para você de onde estivermos. Sam parecia feliz. Tudo bem, Sam. Parabéns. Obrigada, Charlie. Tchau. Tchau. Desliguei o telefone. Juro para você que pensei que meus primos jamais iriam embora. A cada vez que contavam uma história. A cada pedaço de carne de porco que comiam. A cada fotografia que olhavam e a cada vez que eu ouvia quando você era desse tamanho, com o gesto apropriado. Foi como se o tempo tivesse parado. Não é que eu me importasse com as histórias, porque eu não me importava. Nem era a carne de porco, que estava muito boa. É que eu queria ver Sam. Lá pelas 21h30, todos estavam empanturrados e bêbados. Às 21h45, os abraços terminaram. Às 21h50, a entrada de carros estava vazia. Meu pai me deu $20 e as chaves do carro dele, dizendo: obrigado por ficar aqui. Significou muito para mim e para minha família. Às 21h50, a entrada de carros estava vazia. Meu pai me deu $20 e as chaves do carro dele, dizendo: obrigado por ficar aqui. Significou muito para mim e para minha família. Ele estava meio bêbado, mas foi sincero. Sam havia me dito que eles estavam indo para uma boate no centro da cidade. Então coloquei os presentes de todos na mala, entrei no carro e parti. Tem uma coisa que quero dizer sobre o túnel que leva ao centro da cidade. Ele é glorioso à noite. Simplesmente glorioso. Você começa de um lado da montanha, e é escuro, e o rádio só tem estática. Quando entra no túnel, o vento o suga para fora e você vê as luzes acima com os olhos semicerrados. Quando se acostuma com as luzes, você pode ver o outro lado na distância à medida que o som do rádio vai desaparecendo, porque as ondas não conseguem alcançá-lo. Depois você está no meio do túnel e tudo se transforma em um sonho tranquilo. À medida que vê a saída se aproximar, sabe que não pode chegar lá rápido o bastante.
E finalmente, bem quando você acha que nunca sairá de lá, vê a saída bem diante de você. E o rádio volta a ficar mais barulhento. E o vento está à espera. E você voa do túnel para a ponte. E lá está. A cidade. 1 milhão de luzes e prédios e tudo parece tão empolgante como da primeira vez que você a viu. É uma chegada realmente fantástica. Depois de cerca de 1 hora procurando pela boate, eu finalmente vi Mary Elizabeth com Peter. Estavam bebendo uísque com soda, que Peter comprou porque era mais velho e tinha um carimbo na mão. Parabenizei Mary Elizabeth e perguntei onde estavam todos. Ela me disse que Alice estava ficando ligada no banheiro das mulheres e Sam e Patrick estavam na pista de dança. Disse para me sentar até que eles voltassem, porque ela não sabia onde exatamente eles estavam. Então eu me sentei e ouvi Peter perguntar a Mary Elizabeth sobre os candidatos democratas. E, novamente, o tempo pareceu parar. Eu queria desesperadamente ver a Sam. Depois de umas 3 músicas, Sam e Patrick voltaram completamente cobertos de suor. Charlie. Eu me levantei e nós nos abraçamos como se não nos víssemos há meses. Considerando tudo o que aconteceu, acho que isso faz sentido. Depois disso, Patrick se deitou em Mary Elizabeth. Considerando tudo o que aconteceu, acho que isso faz sentido. Depois disso, Patrick se deitou em Mary Elizabeth e Peter como se eles fossem um sofá. Depois ele pegou o drink de Mary Elizabeth e o bebeu. Ei, imbecil! Foi a resposta. Acho que ele estava bêbado, embora não estivesse bebendo ultimamente, mas Patrick faz esse tipo de coisa sóbrio, então é difícil dizer. Foi aí que Sam pegou minha mão. Eu adoro essa música. Ela me levou para a pista de dança. E começou a dançar. E eu comecei a dançar. E era uma música rápida, então eu não era muito bom, mas ela não parecia se importar. Ficamos só dançando e foi o bastante. A música terminou e, depois, veio uma lenta. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela. Depois ela pegou minhas mãos e me puxou para dançar. Também não sei dançar lento, mas sei como me balançar. Seu hálito cheirava a suco de framboesa e vodka. Procurei por você no estacionamento hoje. Tomara que meu hálito estivesse cheirando a pasta de dentes. Eu procurei por você também. Então ficamos em silêncio pelo resto da música. Ela se aproximou mais de mim. Eu a abracei mais forte. E continuamos dançando. Foi o único momento em todo o dia que eu queria que o tempo parasse. E que isso durasse muito. Depois da boate, fomos para o apartamento de Peter e dei os presentes de formatura a todos. Dei a Alice um livro, A Noite dos Mortos-Vivos, que ela adorou, e a Mary Elizabeth uma cópia de Minha Vida de Cachorro, em vídeo, com legendas, que ela adorou. Depois dei a Patrick e a Sam os presentes deles. Eu tinha feito um embrulho especial. Usei papéis de histórias em quadrinhos porque são coloridos. Patrick os rasgou completamente, ao contrário de Sam, que arrancou a fita adesiva. E eles olharam o que estava dentro de cada caixa. Dei a Patrick Pé na Estrada, Naked Lunch, O Estrangeiro, Este Lado do Paraíso, Peter Pan e a Separate Peace. Dei a Sam O Sol Nasce para Todos, O Apanhador no Campo de Centeio, O Grande Gatsby, Hamlet, Walden e The Fontaine. Sob os livros havia um cartão que eu escrevi usando a máquina que Sam me deu. Nos cartões eu dizia que eram os meus próprios exemplares de meus livros favoritos. Nos cartões eu dizia que eram os meus próprios exemplares de meus livros favoritos, e que eu queria que Sam e Patrick ficassem com eles porque eram as 2 pessoas de quem mais gostava no mundo. Quando eles começaram a ler, todos ficaram em silêncio. Ninguém sorriu, ou chorou, ou fez nada. Ficamos só olhando de um para o outro. Eles sabiam o que significava o cartão que eu escrevi. E eu sabia que significava muito para eles. O que dizem os cartões? Perguntou Mary Elizabeth. Você se importa, Charlie? Perguntou Patrick. Sacudi a cabeça em negativa e cada um deles leu o cartão enquanto eu enchia minha caneca de café com vinho branco. Quando voltei, todos olharam para mim e eu disse: vou sentir muito a falta de vocês.
Espero que a faculdade seja maravilhosa. E depois comecei a chorar, porque de repente percebi que todos eles iam embora. Acho que Peter me acha um tanto esquisito. Depois Sam se levantou e me levou para a cozinha, me dizendo no caminho que estava tudo bem. Quando chegamos à cozinha, eu estava um pouco mais calmo. Sabe que vou partir em uma semana, Charlie? Disse Sam. Eu sei. Não comece a chorar de novo. Tudo bem. Estou com muito medo de ficar sozinha na faculdade. Está? Perguntei. Nunca havia pensado dessa forma antes. Então vamos fazer um trato. Quando a barra pesar na faculdade, eu ligo para você. E quando a barra pesar por aqui, você me liga. Podemos escrever cartas? É claro, disse ela. Então eu comecei a chorar novamente. Às vezes eu era uma verdadeira montanha-russa. Mas Sam era paciente. Charlie, eu vou voltar no final do verão, mas, antes que você pense nisso, vamos curtir essa última semana juntos. Todos nós. Tá bom. Concordei com a cabeça e me acalmei. Passamos o resto da noite bebendo e ouvindo música como sempre fizemos, mas desta vez foi na casa do Peter, e foi melhor do que na de Craig, porque Peter tinha discos melhores. Era cerca de 1 da manhã quando de repente eu me lembrei de uma coisa. Ah, meu Deus! Eu disse. O que foi, Charlie? Amanhã eu tenho aula. Acho que eu não teria. Ah, meu Deus! Eu disse. O que foi, Charlie? Amanhã eu tenho aula. Acho que eu não teria conseguido fazê-los rir mais. Peter me levou até a cozinha para me fazer um café, então fiquei sóbrio para ir para casa de carro. Tinha bebido 8 xícaras seguidas e estava preparado para dirigir por uns 20 minutos. O problema foi que, quando cheguei em casa, fiquei acordado por causa do café e não consegui pegar no sono. Na hora de ir para a escola, eu estava morto de cansaço. Felizmente todas as provas finais tinham acabado, e tudo o que fizemos o dia todo foi assistir a filmes. Não me lembro de ter dormido melhor na minha vida. Fiquei contente também porque a escola é muito solitária sem eles. Hoje foi diferente porque eu não dormi, e não fui ver Sam e Patrick na noite passada porque eles tinham um jantar especial com os pais. E meu irmão tinha um encontro com uma das garotas que pareciam ótimas na formatura. Minha irmã estava ocupada com o namorado. E mamãe e papai ainda estavam cansados da festa de formatura. Hoje a maioria dos professores só deixou os alunos sentados conversando depois que abrimos os livros. Sinceramente eu não conhecia ninguém, exceto talvez Susan, mas depois daquela vez no corredor ela me evitava mais do que nunca. Então eu não conversei com ninguém. A única aula boa foi a de Bill, porque eu conversei com ele. Foi difícil dizer adeus a ele depois que a aula terminou, mas ele disse que não era um adeus. Eu podia ligar para ele a qualquer hora no verão se quisesse conversar ou pegar algum livro emprestado, e isso fez com que eu me sentisse um pouco melhor. Aquele garoto de dentes tortos chamado Leonard me chamou de cachorrinho do Bill no corredor depois da aula, mas eu não me importei, porque acho que ele me entendeu mal. Almocei do lado de fora, no banco onde eu costumava fumar. Depois que comi meu sanduíche, acendi um cigarro e tive uma certa esperança de que alguém me pedisse um, mas ninguém pediu. Quando a última aula terminou, todos estavam gritando e fazendo planos para o verão. E todos esvaziaram os armários, jogando fora papéis velhos, anotações e livros no corredor. Quando cheguei ao meu armário, vi aquele garoto magrelo que tinha um armário ao lado do meu o ano todo. Eu nunca havia falado com ele antes. Pigarreei e disse: "Oi. Meu nome é Charlie." E tudo o que ele disse foi: "Eu sei." Pigarreei e disse: "Oi. Meu nome é Charlie." E tudo o que ele disse foi: "Eu sei." Depois ele fechou o armário e se afastou. Então eu abri meu armário, coloquei meus papéis e minhas coisas na mochila e andei pelo corredor sobre a confusão de papéis, livros e anotações até o estacionamento lá fora. Então, peguei o ônibus. Depois escrevi esta carta para você. Estou muito feliz que as aulas tenham terminado.
Quero passar muito tempo com todos antes que partam. Especialmente a Sam. Aliás, terminei tirando-a direto o ano todo. Minha mãe ficou muito orgulhosa e pendurou meu boletim na geladeira. Com amor, Charlie.